A ordem do dia é a morte da Rainha Elizabeth II, morreu esta tarde. Hoje as nossas atenções estão também viradas para este acontecimento que marca a atualidade informativa. Estabelecemos contacto em direto com o Wellington Callans, que está em Estocolmo, na Suécia. Wellington, muito boa noite. Estamos diante de uma notícia, Wellington Callans, estamos diante de uma notícia com repercussão internacional. Boa noite. Realmente uma notícia de grande impacto em todo o mundo. Não há outro assunto na imprensa aqui da Europa, em especial. Acabei de ouvir toda a imprensa pública da Suécia e também a imprensa privada ocupando primeiras páginas. Multidões já são formadas em Londres e o anúncio da morte da Rainha Elizabeth II foi recebido com muita, mas com profunda tristeza pelo povo britânico. É importante destacar que os médicos que cuidavam dela anunciaram que era preciso ter algum cuidado especial e horas depois já veio a notícia oficial da morte. Inclusive o próprio filho, que agora será o rei Carlos, como falamos no português de Angola, o Rei Charles, né? O Rei Charles, ele agora passa a ser o rei mesmo, e no seu comunicado ele não falou apenas da mãe, ele falou da perda de uma rainha, porque realmente foram 70 anos de história como rainha, os momentos mais incríveis da história nas últimas décadas do Reino Unido, ela esteve atuação direta sobre todos eles, e com 96 anos de idade, ainda recentemente, ela no evento de festividade do aniversário, ela apareceu com muita alegria, muito sorriso, e agora essa notícia que pegou... Obviamente que pela idade dela não é uma surpresa, né? Porque ela viveu, não podemos negar que ela teve uma vida longa, mas não deixa de ter sido uma surpresa da forma que foi. O anúncio da necessidade de cuidados especiais e logo em seguida o anúncio da morte. Então, o luto, e aqui na Suécia, que também é um reinado, as manifestações de luto já passam a ser explícitas. Eu estava a caminho de casa para conversar aqui com o nosso telespectador, e já ouvi na rádio as orientações de luto sobre bandeira hasteada até meia haste, como chamamos, né? E também luto oficial, tudo isso em um outro país. Você imagine a dimensão da Rainha Elizabeth para todo o mundo, né? Então, sem dúvida alguma, ela foi uma mulher que conseguiu quebrar aquele estereótipo de que uma rainha era apenas uma personalidade figurativa. Ela, no mínimo, ela dividiu o protagonismo com todos os importantes políticos da sua época e vai deixar uma lacuna enorme no Reino Unido. O seu sucessor, que é o seu filho, terá uma responsabilidade muito grande de poder sustentar toda a credibilidade do reinado e também toda a história que foi construída pela sua mãe. Então, as palavras iniciais que eu tenho para dizer são de que não só o Reino Unido, mas pelo menos aqui na Europa, da imprensa que eu vi imediatamente antes de estarmos aqui nesta conversa, a Europa realmente sentiu um impacto como eu nunca, há muito tempo, pelo menos, eu nunca tinha visto aqui no continente europeu. Obrigado, Wellington. É um contacto que vamos certamente voltar a estabelecer-se ao longo do dia, uma vez que este é um assunto incontornável na jornada informativa da televisão pública de Angola, a morte da Rainha Elizabeth.